não, não, não. Todos juntos, povo forte. Do Senhor. Certo está. Levantai, levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. Yeah! A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Dê um brado de vitória. Yeah! A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Dê um brado de vitória.
glória através da história que vivi, que guiou, fechou com a Noemi. Mudou meu viver, ele mudou meu viver, ele mudou meu viver, ele mudou meu viver, ele mudou meu viver. Ele mudou meu Olá, muito bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, ao vivo, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E que privilégio nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja em todo o território nacional ou além das fronteiras. Até às 11h30 vou fazer companhia para você juntamente com a nossa equipe e eu sei que temos a satisfação de ter a sua companhia conosco. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar na manhã de hoje através da nossa convidada que está abrilhantando a Manhã Manda Aqui. Antes de cumprimentá-la, eu quero cumprimentar o Paulinho. Paulinho, bom dia, tudo bem? Que alegria e satisfação tê-lo aqui conosco. Estou sabendo que sexta-feira você fez aniversário e combinou de nos levar, ou melhor, nós levaríamos você para almoçar. Não levamos porque você não quis pagar, Paulinho. Pastor Joel está ouvindo? Então tudo bem, vou conversar com ele. Tá bom, tudo bem. Você fez quantos anos, Paulo? 20 anos? Caramba, parece que você tem mais idade, Paulinho. Faz tempo que eu te conheço e você fala que tem 20 anos. Ah, que bom tê-lo aqui. Paulinho, como foi para você o evento ímpar da nossa igreja local? O lançamento da agenda Apacentai no sábado que aconteceu. Muito importante, né? Glória a Deus. Que bom. Amém. Ângela Voltier, o povo quer ouvir a sua voz. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, pastor Vander, bom dia aos internautas, mas eles já ouvem a minha voz com ou sem microfone. Não só a sua voz, mas a sua risada ímpar. E aí, Ângela, como foi para você o lançamento da agenda Apacentai sábado, aquele evento gostoso? Foi muito bom ver a igreja reunida, a igreja estava cheia. Lotada. As mensagens foram muito fortes. E é exatamente o que eu vinha pensando, né? Bem antes, que a gente já vem comentando antes disso, né? Essa questão de valores. E acho que no próximo ano a gente vai ser bem prensado, sabe? Verdade. Passar na moinha. E aí, qual é o valor que você defende? Verdade. Mas foi muito, muito bom. E foi uma bênção. Como diz o pastor Joel, quem assistiu em casa, não pôde vir, tudo bem, mas perdeu o clima que estava aqui. Presença de Deus maravilhosa, muito né? Muito bom, muito bom. Percebíamos o clima assim, nítido. Tem momentos assim que a presença de Deus, ela foge do espiritual e se torna de uma forma física que no nosso corpo nós sentimos. E foi particularmente, para mim, exatamente isso. Tinha momentos assim que eu sentia no meu corpo a presença de Deus através da Vamos mostrar algumas fotos? Vamos mostrar algumas fotos, por favor, Ângela. Vamos para você que perdeu, olha só. A Ângela vai disponibilizar algumas fotos do nosso evento de sábado. Está aí o pastor Joel Estevanato com a agenda na mão.
camiseta bonita, casal de pastores sêniors da nossa igreja local. Quem é você? Ah, esse é o menino lindo, glória a Deus, hein? Que benção, que privilégio, viu? Me senti honrado pelo pastor Joel Estevanato. Quero expressar aqui gratidão a Deus por esta honra de abrir com uma palavra introdutória esse lançamento da Agenda Apacentai 2023. Não sou digno de tal honra, mas com carinho e total esmero me dediquei a Deus para expressar uma palavra que não só ela me envolve, mas espero que tenha envolvido a vida de todos os presentes. Aí estão os nossos irmãos. Que bacana. A Agenda Kids Apacentai. Fala um pouquinho, Ângela. E expressar também a desenvoltura daquela moça, esqueci o nome dela. A Elô. A Elô, né? Heloísa. A explicação tão didática que ela nos trouxe sobre o Apacentai Kids 2023. Se quiser falar sobre, por favor. Não, Ângela. a agenda ela tá incrível. Até a gente que é adulto está com vontade de adquirir. Verdade. Mas tá muito bom, material excelente, de uma linguagem fácil para as crianças que já são alfabetizadas e também uma forma de unir a família, né? Porque antes só os adultos que tinham essa agenda para poder fazer o seu devocional, e eu acho que as crianças ficavam meio um pouco deslocadas, porque não era a mesma linguagem deles. Verdade. Então agora os pais também vão poder ajudar, né, os filhos no ensino da palavra e numa linguagem para eles. Verdade. Eu lembro que a gente, quando estava no Acampa Vida, tinha um momento que o pastor mandava a gente se retirar e procurar um lugar para meditar no que foi falado e orar. E de onde eu estava, eu via um pai, os dias que a gente estava lá, e aquilo me chamou a atenção. Ele sentava na beira da piscina com a filhinha, acho que a menina deve ter, no máximo, na época, acho que no máximo uns 4, 5 anos, e eu percebia ele explicando numa linguagem mais clara para ela entender o que foi falado. Que legal. E depois os dois oravam. Ah, que bênção, Então, que legal. assim, eu acho que esse Apacentai Kids também vai fazer muito isso, né? Ajudar os pais. Porque, lógico, não é porque você é pai ou você é mãe que você também vai ter o conhecimento didático pedagógico. Não é todo mundo que tem, né? E, então, com esse material, vai ficar mais fácil para os pais que não tenham esse conhecimento para falar para os filhos. E aí está todo mundo numa única temática, né? A criança não vai aprender uma outra coisa na escolinha. Sim. E o pai vai ter um outro assunto no GEMES. Quando as crianças forem para o GEMES, que não tenha um GEMES infantil, também não vai se sentir perdido, Sim. porque o assunto ela já vai estar... Ficou uniforme, né, Ângela? Isso, ela já vai estar familiarizada. Verdade, Né? Não, bacana. eu já sei do que é que se trata. Então, eu acho que isso foi sabe, incrível. Foi incrível esse material. Eu Acho estou animado, motivado e cheio de expectativas. Graças a Deus, foi muito bom. Amém. Mas vamos passar mais? Por favor, enquanto você está passando, deixa eu também aqui expressar gratidão a Deus pela vida do Ministério de Louvor, em especial a Thalita, junto das pessoas que fizeram a composição da música sobre valores para esse tema. Que música bonita, que letra gostosa de cantar, que melodia. Parabéns também ao Ministério de Louvor. Enfim, foi um evento ímpar para a nossa igreja local. Tá aí as imagens para você. Ah, essa equipe aí vendeu muito bem as agendas. Parabéns, Glória. Você fez falta lá, viu, Ângela? É que eu estava na mídia. Eu sei. Parabéns. E encerramos as fotos. Amém. Glória a Deus. Já deixa eu cumprimentar a nossa convidada de hoje também, que está brilhantando amanhã daqui. Eu vou bater um papo hoje com a Giane Santos Silva Viegas. Parabéns. Bom dia, Giane. Prazer em tê-la conosco aqui. Satisfação, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, a paz do Senhor, né? Para mim também é um prazer estar aqui, muito nervosa, Mas eu também fico todos os dias, então fique tranquilo, tá tranquila, tá bom? Dormiu bem? Dormi bem, Agora pela manhã, qual foi o cafezinho que você tomou? não tomei. Não tomou, está jejuando. Tem gente crente ainda, Ângela. Está jejuando, coisa boa. E aí, você participou também do lançamento? Participei, muito bom, né? Esse tema valores, né? O pastor muito abordou a passagem que ele trouxe, né? De Jesus ser o alicerce. Verdade. E quando ele falou, né, da construção, né? Aquilo chamou muito minha atenção, porque ele falou, muitos estão pegando o alicerce, construindo barracos, fazendo de qualquer forma, né? Para a gente ver o material que a gente está construindo na nossa casa. E realmente isso
É o princípio do cristão, o valor, né? Você já está com a sua agenda? Já estou com a minha Que agenda. cor é a sua? Azul marinho. Azul marinho. E a sua, Ângela, que cor você pegou? Eu não sei, aquele é marrom, caramelo, ferrugem, cobre, qual é aquele tom? É o marrom claro. Pronto, eu peguei E você, aquela. Paulinho? Cinza. A minha é marrom escuro. Bem bonita mesmo. Hoje, na Manhã Manda Aqui, então, nós temos aqui a Jeane, nós vamos bater um papo maravilhoso com ela. Ela tem uma experiência de vida, de transformação, de um impacto que Deus fez na vida dela e sei que vai edificar você nessa manhã. Então, deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas que você deseja edificar. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 18 minutos. Vamos às datas comemorativas. Hoje nós temos, dona Ângela Voltier. Hoje, dia 5 de dezembro, é o Dia Internacional do Voluntário. A importância do voluntário, da voluntariedade, de trabalharmos sempre à disposição de tantos órgãos, entre eles o social. Aqui na nossa igreja, nós temos os voluntários do GEAS. Você trabalha no GEAS aqui na igreja? Não. Não? Mas você é uma voluntária na intercessão. Faz parte do Ministério de Intercessão. Então, parabéns a todos os voluntários de uma forma internacional. Hoje também é o Dia Latino-Americano contra o Câncer Bucal. Então, um dia de conscientização, a importância sempre da prevenção e de estar cuidando dos nossos dentes. Dia Nacional também da Acessibilidade. Isso é importante para as pessoas especiais, as pessoas deficientes que precisam tanto da acessibilidade. Não só no comércio, nas igrejas, aqui na nossa igreja nós temos, através dos meios de logísticas de transportes públicos e outras acessibilidades devem ser sempre colocadas à disposição para a nossa sociedade, para trazer um benefício às pessoas que assim dependem. Dia Mundial do Solo. Ei, solo brasileiro, coisa boa, hein? Ângela, eu fui em alguns países que eu vi o quanto árido e difícil era o solo. E a primeira vez que eu viajei para fora do país, eu senti falta exatamente disso e voltei mais patriota por causa do solo. A água, eu sei que é o Dia Mundial do Solo, mas eu dei valor a tantas coisas, inclusive o solo, porque eu lembro, quando morava em Teresópolis, às vezes caía um caroço de feijão que se tornava um broto e daqui a pouco se tornava um pé de feijão sem você plantá-lo, né? E eu lembro quando fui a Roma, quando fui no Oriente Médio, aquele solo tão necessário, tão precisando desta vida que o solo brasileiro tem. Então hoje é um Dia Mundial do Solo, que nós possamos valorizar, cuidar muito bem e principalmente nos tornar patriotas do nosso solo brasileiro, que é tão fértil e tão produtivo. Hoje também é o dia do médico de família e comunidade. O médico de família é aquele que que vai até a casa dos pacientes, principalmente dos ribeirinhos, né? Deus abençoe a todos os profissionais da área. Vamos para as cidades? Vamos para cidades que fazem aniversário de fundação. Hoje eu vou deixar você falar, dona Ângela. Tá ficando com preguiça, né? Não, é para ter a sua participação. Bom, hoje está aniversariando Alto Paraíso de Goiás, a capital da Chapada dos Veadeiros. Parabéns a todos os moradores. Também nós temos Anísio de Abreu, no Piauí. Barreiras do Piauí. Barro Duro. Quem nasce em Piauí. Barro Duro. Deve ser Barro Durense. É verdade. Eu acho que sim. Depois eu pesquiso. Cristalândia. Hoje o Piauí está bombando. Está presente, E um abraço para o pastor Juscelino e para a missionária Isabel Hilário. Ela está em Água Branca. O evangelista Tá João vendo? também. O tio Google é Barro Durense. Quem nasce em E Barro Cristalândia do Piauí, quem nasce? Ih, deve ser cristalandense, será? Vamos ver. Cristalandense. Oh, eu tô ficando séria. Estamos conhecendo tantas cidades aqui nesse programa. Guarará, em Minas Gerais. Jundiaí do Sul, no Paraná. Eu acho que eu já passei por essa cidade, Jundiaí do Sul. Eu acho que sim. Eu acho que é Norte Velho. Agora tem uma cidade aqui que a foto é muito feia. Muito feia. Maceió. Ai, que lindo. Eu vejo essa foto, eu lembro do Léo orando e eu penso
Sim. Eu com uma redinha ali sentado, Sei. intercedendo também, Intercedendo com fazendo rede. como Jesus fazia, no sentido do beira-mar, eu no beira-mar, e Sim. orando pelo Léo lá naquela montanhazinha. Léo vai pra montanha, 3 horas da manhã na chuva. O senhor Exatamente. fica na rede. Não. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristã de Maceió. Estamos com a agenda à disposição para 2023. Eita, que golpe. Para João Pessoa também, viu? O pastor Alex Hermínio. Mojuí dos Campos, no Pará, também está aniversariando hoje. Agora tem uma cidade para o senhor ir, para o senhor dizer, eu estive lá. Monte Oreb, bom, Tá vendo? precisa aumentar Eu o currículo, estive no Monte verdade. Oreb. Pregando sobre Moisés, eu posso fazer menção, Isso, lá não no só Monte Moisés. Oreb e a Sabe? Sardinha. Monte Oreb, na Paraíba, também está de parabéns. Nova Brasilândia, em Mato Grosso. Olha como é plano. Querência do Norte, Essa no eu não Paraná. conheço. Não conhece? Não. E essa? Quissamã, no Rio de Janeiro. Eu também não conheço. Eu estou me sentindo meio Léo hoje. Tá. O senhor vai perder para ele. É verdade. Também temos outra cidade aniversariando, Redenção do Gurgueia, no Piauí. Não me pergunte quem nasce aí o que é. Salgado de São Félix, na Paraíba. Também está de parabéns hoje. Santa Luz, no Piauí. Só dá Piauí. O Piauí, eu acho que hoje, na data de hoje, resolveram uma reunião assim, vamos todas as cidades aniversariar. Santo Antônio de Goiás, em Goiás. Agora é uma cidade que o nome não condiz com a realidade. Sertãozinho. Sertãozinho, veja que lugar habitado. É verdade, é no interior Não de tem São nada Paulo. de sertão. Tem uma Sei. comunidade cristã muito forte lá, a comunidade cristã de Sertãozinho. Pastor Jerônimo, se eu não me engano. Bacana. Então, Sertãozinho está de parabéns. E Taubaté. Terra de quem? Monteiro Lobato. Taubaté? É. Pode verificar aí no Google. É verdade. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso, é em Taubaté. É porque, assim, Taubaté ela ficou mais evidenciada com aquele golpe da grávida de Taubaté, né? Eu já não sabia. As pessoas verdade. esquecem Ó, o que fui de fato Chico é aí, eu não importante. sabia de nada disso, já estão me contando. As A Giane está pessoas junto esquecem nisso que aí, de ó. fato é importante. Mas Deus Aí, abençoe. ó, Monteiro Lobato, que Deus. contribuiu tanto para a literatura infantil, né? E as pessoas evidenciam mais a grávida de Taubaté, que foi um golpe. Que hoje, Foi feio. quando a pessoa quer dizer que o outro é falso, não diz mais que é do Paraguai, né? Brinca dizendo que é de Taubaté, e que ficou mais famoso. E tem alguém aqui na Manhã Manda Aqui que você sempre chama de tal. Mas já abafa o cara, deixa pra lá. Então, glória a Deus. Vamos aos Ó, aniversariantes? Hebe Camargo também era de Taubaté. De Taubaté? Cid Moreira Cid é de Moreira. Taubaté. Olha, só pessoas e o ilustres. músico Renato Teixeira. Também de Também Taubaté. é de Taubaté. E assim, tudo a ver de Taubaté, eu sou de Teresópolis. A única coisa que tem a ver é que começa com T. São 10 horas e Encerramos 26 por aqui, minutos. cidade. Obrigado, Wesley. Vamos aos aniversariantes. Quem vai orar pelos aniversariantes é o nosso querido Paulinho. Então vamos aos aniversariantes. Aniversariantes desde o sábado, porque o sábado nós não mencionamos. Na sexta-feira tivemos a presença ilustre aqui do pastor Joel Estevanato e o programa se estendeu e nós não mencionamos. Então vamos mencionar os aniversariantes da nossa igreja local, da regional, que fizeram aniversário no sábado. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, do Parque Real, igreja pastoreada pelo pastor Fernando, a Ana Maria do Nascimento Santos fez aniversário. Parabéns, Ana, Deus te abençoe. Em Bragança Paulista, terra que eu estive nesse domingo. Ontem eu estive lá em Bragança Paulista, com o nosso querido pastor Sérgio e a sua esposa, uma igreja hospitaleira, recebi tanto carinho, ganhei pizza. Coisa boa, preciso voltar lá outras vezes. Mas foi um tempo precioso lá na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Flora, lá em Bragança Paulista. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristano, que nos receberam com tanto carinho. Deus abençoe. Pastor Sérgio também, sua esposa, gratidão. A Tatiane de Cássia Cunha Vergari aniversariou no sábado. Parabéns para você, viu, Tatiane? Já ontem, na nossa Igreja Brasil para Cristo em Socorro, a Sueli Romero aniversariou. Parabéns para você, viu, Sueli? Ontem também, na nossa Igreja Brasil para Cristo em Tuiuti, a Luzia Silva de Novaes Oliveira fez aniversário. Parabéns para você, viu, Luzia? Na nossa igreja em Diadema também, ontem teve aniversariante, o Paulo Donizete Amaral Alves Bento. Parabéns, Paulo. Deus abençoe.
Aqui no Mandaqui, os aniversariantes de ontem foram o Jean Montenegro dos Reis e o Vitor Conceição. Parabéns para vocês. Hoje nós temos aniversariante lá na nossa Igreja Brasil para Cristo em Planejada 2, que também fica em Bragança Paulista, pastoreada pelo nosso querido pastor... Olha, me deu um branco agora o nome do pastor. Ei, eu estive com ele esses dias. É Planejada 2. Depois alguém me ajude, por favor. Eu vou lembrar. Pastor Joel. O Alex de Lima Timóteo está aniversariando hoje. Parabéns, Alex. Deus abençoe. E a todos os aniversariantes, você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, que fez aniversário no sábado, ontem e está aniversariando hoje. Parabéns para todos vocês. Deus abençoe. Eu vou pedir ao meu querido Paulinho para interceder pela vida dos aniversariantes. Vamos orar. Paulinho, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, entramos em Tua presença, Pai. Agora é o momento de agradecer, Pai eterno. E pedir que o Senhor venha abençoar, Pai eterno, cada aniversariante, Pai eterno. Que o Senhor venha protegê-los, venha guardá-los, dar anos de vida a eles, que estejam firmados em Ti, ó, Pai eterno. E esse é o pedido nossa oração, nosso pedido, Pai eterno. O Senhor venha, Pai eterno, abençoar cada família ali representada, Pai eterno. O Senhor venha derramar suas bênçãos sobre eles. E te agradecemos, Pai eterno, por estarmos vivendo mais um ano em Tua presença. Verdade. Em nome de Jesus, também peço que o Senhor venha abençoar o programa de hoje. Seja um programa abençoador, Pai eterno, que venha abençoar vidas e venha ajudar pessoas de alguma forma. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à previsão do tempo. Agora na capital paulista são 10 horas e 29 minutos. A previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 20 graus, a máxima de 27. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Está aí a previsão através da nossa querida Ângela, que sempre pega essa informação para a gente. Jeane, alegria em tê-la aqui com a gente, viu? Como foi como está sendo que o ano ainda não terminou, o tema desse ano, vida frutífera, é o que Deus tem para você. O que contribuiu para você, o que você aprendeu e o que tem sido de significância dentro desse tema de 2022. O tema, né, como todos os anos, acrescenta muito nas nossas vidas, né? E a gente, pelo menos para mim, né, eu tenho tentado entender em Deus que ter uma vida frutífera não é ter tudo que a gente quer, né? Mas é ter aquilo necessário preparado por Deus para as nossas vidas. E Ele sabe aquilo que a gente precisa, né? Então a gente ser frutífero, como o pastor falou, não é uma coisa de você ser rico, é uma coisa de você ser próspero, né? Então essa frutificação de Deus na família, no ministério, na minha vida pessoal tem sido algo acrescentado por Deus todos os dias. Que bênção. Né? Às vezes a gente vive um tempo com Deus e pensa que é frutífero, né? Mas é um tema que eu até comentei esses dias, né? Você se desconstruir para construir algo em Deus. Né? Então tem sido de grande acréscimo para a minha vida, em todas as áreas. Que bom. Você é natural de onde? De Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Daqui a pouquinho eu volto com a Jeane, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, bater um papo e você vai ver a experiência de Deus e a transformação que aconteceu na vida dela. Então, fica aí, voltamos já já. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã, o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Mandaqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Mandaqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca!
Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, às 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 35 minutos. Que bom eu aqui ao lado da Jeane para conversar um pouquinho a respeito da experiência de vida dela e com Cristo. Jeane, você é mãe do Janderson, ele tem 22 anos, e da Maiane com 16 anos. Fale um pouquinho dos seus filhos, defina-os para a gente. É difícil falar dos meus filhos, né? Meus filhos são a base, abaixo de Deus, a minha base, né? Olha aí que bonitos. Minha base, eles são meus companheiros, meus amigos. Como família temos dificuldades, né? Porque somos seres humanos, pensamentos diferentes, personalidades diferentes, mas eu falo que abaixo de Deus eles é tudo para mim, né? A gente conversa, troca experiências. Como mãe, eu sei que, como eu falo para eles, né? Você nunca é a melhor amiga, né? Porque a gente vai confrontar em algumas coisas, mas na medida do possível eu sou presente na vida deles, criei-os praticamente sozinha, né? Sempre fui o pai e a mãe deles. E Deus assim me sustentou e eu tenho orgulho dos meus filhos porque tenho muito orgulho. Eu falo, não são perfeitos, mas pelo mundo que a gente vive hoje, né? Eu tenho filhos abençoados. Glória tenho filhos abençoados, que estão sempre ali comigo, não me dá trabalho assim, né? Como a gente vê no mundo aí, né? Filhos perdidos, né? Sem rumo. Tem as escolhas deles, né, que é eles que escolhem, mas tem a direção, né, como uma vez eu escutei do meu filho, eu fiquei muito feliz com Deus. Eu ouvi dele que ainda que ele errasse, seria pela escolha dele, não porque eu não orientei, não porque não teve uma orientação. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Glória a Deus. E a sua infância, como foi na Bahia? Minha infância na Bahia, primeiro foi sem Cristo, né, que eu venho de uma família que não era cristã. Na verdade era do candomblé, tinha todo um processo religioso, né? Eles eram praticantes? Era praticante. Seus pais praticavam? A minha mãe. A sua mãe? A minha mãe, eu via a minha mãe manifestar em casa, né? Demônios, quebrar as coisas. Ela chegou a desenvolver a ser mãe de santo, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se antes de eu nascer, mas assim, ela manifestava, ela frequentava, né? E uma história que eu ouvi da minha tia é que alguém fez alguma obra de macumbaria um tempo para ela e acabou desencadeando algumas coisas piores. Mas a minha família inteira vem do candomblé, né? Vinha do candomblé. E então eu vi a minha mãe manifestar, foi um lar um tanto destruído, né? Porque ela tinha vício de bebida também. Então eram muitas brigas com meu pai.
e muitas separações e muita destruição. Então chegou um tempo que eu vivi até mais com uma tia minha do que mesmo com meus pais, né? São quantos irmãos? Comigo são 5. São 5 irmãos. Eu sou a mais velha. E como foi esse crescimento seu na sua adolescência, juventude? O que isso interferiu na sua vida? Olha, cresci, tive que me tornar responsável muito cedo, porque quando eu via meus irmãos em algumas situações, então eu tinha que tomar frente de algumas coisas para cuidar deles. A mais velha. Então, você tem 39 anos. 39 anos. Então, tive que muito cedo cuidar deles, né? Procurar deixar um com o outro. Comecei a fazer um curso cedo que eu era remunerada por esse curso para dar as coisas para eles, porque logo em seguida meu pai não aguentou muito tempo e separou da minha mãe, veio embora aqui para São Paulo. Então, a gente ficou muito jogados, né? Porque ela, pelo vício da bebida, né? Ela não tinha aquela presença de mãe, né? Não conseguia. E até para cuidar dela também. Então, eu saía às vezes da casa da minha tia, ela cuidar, levar as coisas para ela. E então foi um tanto complicado até conhecer Cristo. Você se envolveu também no Candomblé? Olha, pastor, eu frequentava algumas reuniões, algumas coisas que tinham, mas nunca, uma vez, vou até pular um pouco para responder, porque quando eu vim aqui para São Paulo, até tentaram me levar para algumas coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que cuidar, porque eu vinha dessas coisas. Lá na Bahia tinha um pai de santo que ele, de segunda-feira, mandava eu usar umas coisas e fazer, mas assim, eu nunca tive contato direto. E aí, quando eu vim aqui para São Paulo, eu conheci uma família que queria me levar para essas coisas, porque sabia que eu vinha, né, minha família. E aí eu cheguei lá, aquele pai de santo põe a mão na minha cabeça e falava, invocava o nome de coisa. Eu ficava olhando para a cara dele, e graças a Deus, eu creio que já era Jesus mesmo na minha vida, nunca deixou acontecer, né? E eu ficava até assim, né, querendo aquilo, porque eu vinha daquela cultura, vinha daquele ritmo, então para mim era uma coisa normal. E depois que eu conheci Jesus, eu entendi que já era um cuidado de Deus na minha vida de não permitir. Então a minha mãe veio, tenho tias minhas que mexem com essas coisas, mas graças a Deus eu nunca me envolvi, né? E mesmo quando foi tentado desenvolver essas coisas, não aconteceu comigo. No meio de tantas dores, situações adversas, há alguma lembrança nostálgica gostosa da sua infância em relação a brincadeiras à rua, amizades, até mesmo com seus irmãos? Olha, a coisa boa que eu lembro é quando eu pegava meus irmãos, meus primos, eu me sentia a chefe da quadrilha. Você me fez lembrar os quatis que vão lá em casa. Então, aí eu me achava muito adulta, eu sempre fui muito adulta. O que eu fazia? Eu fazia farofa, fazia saladas, pegava um monte de coisa e ia pra praia com um monte de criança. Que legal. Levava um dia até meu irmão se perder. Opa! Mas a gente achou ele. E aí levava aquele monte de criança pra praia, para se divertir, escondido, que a gente saía escondido. E voltava, então isso era muito gostoso. Um tempo também que eu lembrei agora, quando assim, meu pai, a gente sempre foi muito apegado, eu e meu pai, né? Essa divisão, essa separação, que a minha mãe mexeu muito comigo, porque a gente sempre foi muito apegado. E aí ele trabalhava numa empresa que ele vinha com um caminhão no final do dia e pedia para pegar todas as crianças da rua, colocava no caminhão e saía andando para dar volta. E tinha uma estrada que a gente morava em cima, passava embaixo, e a gente começava a gritar em cima do caminhão, era muito gostoso. Então, assim, entre todos esses contratempos, né, da vida, tem coisas boas, assim, para lembrar. Você veio para São Paulo. Quantos anos você tinha e como foi a sua vinda para São Paulo? Tá, minha vida para São Paulo. Depois da separação com meu pai, muitos anos a gente ficou sem contato, que ele veio para cá, que ele acabou tomando remédio de rato para se matar. É mesmo? Puxa, teve todo um processo assim que ele não aguentou. Aí ele tomou, aí meus avós assim já não sabiam o que fazer para tirar ele de lá, né, de próximo da minha mãe. Ele veio para cá e aí ficou na casa de um tio meu, então assim perdeu o contato. A família dele não queria mais que ele tivesse contato com a minha mãe, então a gente ficou muitos anos sem ter contato com meu pai. E aí um tio meu veio, foi para Salvador, e aí me deu um telefone que eu ia conseguir falar com ele, depois de mais de 5, 6 anos, acho que eu fiquei sem contato com meu pai. E aí tive contato com ele, falei que queria vir para cá, que queria ver ele, queria sair de lá, que não estava fácil. Nisso eu já tinha tido meu filho, que eu tive ele muito cedo. E quantos anos você tinha? Com 17 anos. Nova ainda, né? Muito nova, sem estrutura, sem nada. E aí eu consegui contato com ele. Ele trabalhava numa empresa que fazia transporte para Salvador. Eu vim de caminhão, com umas sacolas, que não era mala, com o meu filho pequeno, uma televisão,
que foi a única coisa que eu consegui trazer, e um monte de sacola. E como foi o desafio de chegar numa cidade grande? Grande, aí pararam com a gente lá na Marginal, que nessa época eu estava com o pai da minha filha, né? Ele veio junto e parou na Marginal, meu pai não conseguia buscar a gente no meio da rua, parecendo um bando de mendigos. E até que ele conseguiu ir à tarde lá, buscou a gente e tal, e levou para um lugar ali embaixo no Limão, uma casa que ele conseguiu para colocar a gente. Foi tudo muito difícil a nossa chegada aqui, bem difícil, sem emprego, né? E aí meu pai falou, eu vou dar um mês para vocês arrumarem emprego, se não conseguir, eu não vou conseguir ficar pagando aluguel para vocês. A gente acordava de manhã, ia atrás de serviço, não conseguia nada e tal. E aí ele tem uma amiga dele, a Wanda, que aí eu comecei a passar roupa na casa dela, fazer uns bicos, algumas coisas, né? E aí ela, através dela, a gente foi conseguindo fazer inscrição para ganhar cesta básica, que na época dava cesta básica à prefeitura, para fazer bico. E aí Deus foi abençoando, né? Mas foi através de pessoas que Deus colocou na nossa vida, mas foi bem difícil. As dores que a vida lhe marcou fez você ter uma dependência alcoólica? Sim, sim, porque quando eu vim da Bahia para cá eu já bebia. Já bebia, né? Bebia de ficar embriagada? De ficar embriagada. Ou apenas pela necessidade de estar consumindo? Olha assim, ó, não fazia um sol, eu não limpava uma casa se não tivesse uma cerveja para tomar. Você só tomava cerveja ou bebia as outras bebidas destiladas? Tudo que você imaginar eu tomava. Nunca fumei, nunca usei droga, mas bebida, se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu seria uma minha mãe. Porque, eu não sei se por refúgio, não sei se por herança, mas eu comecei a beber um tempo assim, todo final de semana, todos os dias que precisasse eu bebia e fiquei dependente. Tanto que eu chegava segunda-feira no trabalho e, às vezes, com tremores, sabe? Com palpitação, de tanto que eu bebia. E como a sua vida começou a mudar? Como a sua história começou a mudar? A vida começou a mudar. Teve algumas fases, né? Algumas etapas. Mas uma foi quando eu comecei a trabalhar numa casa aqui em São Paulo, a dona Regina, e ela fazia um tratamento no INCOR. Meu filho, ele nasceu com uma malformação congênita e um sopro, né? Uma válvula que não funcionava direito. Quando eu conheci essa moça e falei que eu vim da Bahia para cá e ele começou um tratamento lá, mas aqui eu não tinha dado continuidade e tal, ela conseguiu levar os documentos dele, marcou uma consulta e ficou no processo de esperar para fazer cirurgia. Comecei a fazer um tratamento com ele, isso ainda bebia, tinha uma vida sem Jesus, né? Seu filho tinha quantos anos? Ele tinha 3 anos. 3 anos. E aí eu, um dia numa festa do trabalho, bebendo ainda num sítio, e bebendo muito, né, uma vida totalmente desregrada, eu recebi uma ligação que tinham marcado essa cirurgia. E aquilo eu tomei um susto, porque por mais que eu estava na expectativa, eu não esperava que ia ser logo, né? E aí fiquei muito desesperada com aquela notícia e vim embora para casa, nem terminei a festa, vim embora antes de terminar e tal. E começou todo um processo de ir atrás das papeladas, que ele fazia um acompanhamento no posto. E nisso eu encontrei uma vizinha minha, a Maura. Maura. Ela que me ganhou para Jesus. E aí a Maura, e eu desesperada, chorando, falei, ai, meu filho vai fazer uma cirurgia, eu estou desesperada. Aí ela olhou para mim e falou, é você mesmo. Falou que estava num culto na igreja que eu acabei futuramente me batizando, né? Estava num culto, numa tarde da bênção, e a pregadora daquela tarde estava ministrando e falou, tem uma pessoa aqui que alguém muito desesperada vai te procurar. Glória a Deus, hein? E você vai falar para ela não temer, que Deus é com ela e tal. E falou umas coisas assim. E aí, quando ela me viu desesperada, ela falou, é você mesmo. Glória a Deus. Aí eu olhei para ela, só que assim, como a gente não tem Cristo, a gente fica sem direção na vida, né? E quando eu cheguei da festa e comentei com a Wanda, que era essa moça que me ajudou bastante, aí mandou comprar coisa para dar banho no meu filho, acender vela não sei para quê, fazer não sei o quê, e eu fazia tudo que falava, eu fazia. E quando a Maura falou isso, eu olhei para ela, na hora do desespero, você acredita em tudo, você abraça tudo, né? E aí falei, amém, tá? Ela falou, eu vou na sua casa, vou lá com a irmã, a gente vai orar e tal. Quando ela chegou na minha casa, na quinta-feira daquela semana, que foi na quinta anterior que Deus tinha usado ela, na segunda ela me encontrou. Aí na quinta daquela semana foi a próxima tarde da bênção, ela testemunhou lá na igreja e foi na minha casa à noite. Uma semana depois. Uma semana depois, aí chegou na minha casa, tinha vela acesa, tinha um monte de coisa, eu desesperada, que logo em seguida já era a cirurgia.
E aí ela orou por mim. Quando ela fez aquela oração, perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que eu queria aceitar Jesus. Apaguei aquela vela, quebrei as coisas de imagem que eu tinha, joguei no mesmo dia. Joguei tudo fora. E a partir da próxima semana eu já comecei a ir para a igreja com ela. E daí foi a transformação maior da minha vida. Eu falei, foi muito rápido, foi muito brusco, mas foi muito impactante, sabe? Porque não teve aquele processo, vou ou não vou. Logo em seguida, eu não conseguia ver cheiro de cerveja, até hoje, graças a Deus, me dá ânsia. A cerveja em si, ela me dá ânsia. E eu falo, então assim, o impacto foi muito forte, né? E foi muito transformador. Lógico que a gente precisa ser transformada todos os dias, mas eu falo do encontro com Cristo foi impactante na minha vida nesse sentido. Daí fiz a cirurgia, aí veio um pastor, começou a fazer campanha na minha casa, me batizei muito rápido, foi tudo muito rápido. Aí me batizei, já comecei para a igreja, eles fizeram campanha na minha casa, cuidaram bastante de mim. Foi Deus assim... Nessa trajetória dessa nova experiência, já fazem quantos anos? 18 anos. 18 anos. Algum louvor específico que mexeu com você, assim, que marcou a sua história? Tem um louvor que cantou no meu batismo, agora eu não vou lembrar, eu vou tentar lembrar dele, que eu amo esse louvor. Eu não vou lembrar, eu vou tentar lembrar dele, eu falo. Tudo bem. Mas esse louvor que cantou no meu batismo, como ele é antigo, eu não vou lembrar agora. Mas se até o final do programa eu lembrar, eu canto um pedacinho dele. Jeane, e aí, a reação das pessoas que lhe conheciam? Nossa. A reação da sua família, a reação dos seus amigos, essa metamorfose que o Evangelho é capaz de fazer, essa transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas. Como foi a reação e a receptividade de conhecer a Jeane de um jeito e, posteriormente, uma Jeane transformada? Olha, isso foi bem impactante também, tanto para as pessoas próximas daqui, né, que não eram muitas, mas de longe, né? Isso... Quem via Jeane antes e vê hoje, ouviu depois dessa transformação, algumas pessoas se afastaram, muitas se afastaram. Eu sofri algumas retaliações, principalmente com as pessoas que eu bebia, né, de afronta, fui muito afrontada, até dentro da minha casa mesmo, porque meu ex-marido não se converteu logo em seguida, então foi bem difícil. É a santona agora, é a Santa Rona, é a melhor, quer ser melhor, sabe? Assim, que aí, da forma que eu recebi Cristo, eu tentei passar da mesma velocidade que veio, então eu tentei passar aquilo. Então acaba tendo aquele descrédito, né? Não tem aquela... A pessoa não dá aquele crédito, acha que é fogo de palha, né? Que é, sei lá, quer ser melhor, agora quer ser santona, até onde bebi e tal. Teve todas essas retaliações. Mas, por outro lado, teve a minha família que, assim, mesmo de longe, conseguiu ver quem era Jeane antes e Jeane hoje. Fala com orgulho, que tem hora que até eu fico meio assim, sabe? Eu tenho a minha irmã que, graças a Deus, eu ganhei ela para Jesus, a Elaine. Quando eu vejo ela falar, minha irmã, você me inspira, eu me vejo muito em você, eu falo Deus e o peso da responsabilidade, né? Eu fico feliz com Deus, eu falo Jesus, é o Senhor mesmo, porque por mais que assim, eu sempre tive aquela coisa de direcionar sem Cristo, porque aí eu achava que eu era, como eu falei, a chefe da quadrilha por algumas coisas, então eu tomava frente de muita coisa, mas com Cristo, acrescentando Cristo nisso, foi muito, muito bom. Foi muito bom, porque aí não era só de mim, do que eu queria proteger, que eu queria fazer. Era o que Deus direcionava para ser feito e acrescentou na vida deles. E tem acrescentado. Né? Algumas primas minhas, prima, tem umas que foi para a igreja e parou, aí manda mensagem, eu não consigo, sabe assim, então, e vem falar coisas, pedir orientação, que você fala... Né? Então, assim, é muito bom isso. Isso o Evangelho é capaz de fazer. Exatamente. Né? Glória a Deus. Exatamente. Através disso, você conseguiu levar a sua família para Jesus, seus irmãos. Todos os meus irmãos se batizaram, graças a Deus. Infelizmente, nem todos permaneceram, né? Não permaneceu, mas teve a oportunidade de ouvir. Mas para ver o impacto que o Evangelho é capaz de fazer. Né? Todos eles se batizaram. Como eu estava comentando da minha mãe, o meu desejo era que minha mãe se batizasse, servisse, seguisse a Cristo, né? Desse frutos aqui, mas Deus sabe que talvez ela não permanecesse, né? Aprove o Senhor levá-la, mas assim com Cristo. Minha mãe aceitou Jesus, e eu ligava daqui, fazia oração, e clamava, e orava. Você se colocou na brecha pela sua família? E falava, eu não aceito perder para o inimigo, ela não vai para o inferno. Era a minha oração, para o inferno eu não aceito perder. E no dia que a sua mãe decidiu entregar a vida a Jesus, como foi? Ela estava aqui em São Paulo,
que ela veio algumas vezes, morou um tempo comigo, mas devido ao vício da bebida, sempre dava alguns conflitos, ela não conseguia ficar na minha casa. E ela veio até aqui uma vez, veio aqui na nossa igreja, lá, só que na outra igreja que eu congreguei que ela foi, né? Ela aceitou Jesus e tal, não ficou. Aí voltou para a Bahia, lá ela começou a ir numa igreja com uma ex-cunhada dela, aceitou lá. Quantas vezes fazia apelo, ela estava aceitando, né? Mas os últimos dias da minha mãe foi os mais impactantes, dela sentar para ler Bíblia, né? Dela mandar falar de alguns versículos para mim. Como você chama sua mãe mesmo? Minha mãe chamava Doraci. 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 De mandar alguns Seu versículos, pai? Petrônio. Petrônio, ok. E aí de mandar alguns versículos, de falar algumas coisas. Aí foi um pastor na casa dela, se eu não me engano, fez essa campanha. Foi a última semana dela, mas assim, de você ver o modo de falar diferente, de falar de Jesus diferente, de ler minha mãe começou a ler Bíblia. Eu falei, Deus, então... O Espírito Santo, dentro da particularidade nessa situação com a sua mãe, confortou seu coração antes mesmo dela partir. Como foi essa experiência? Confortou. Eu estava aqui na igreja no dia, ela estava internada, e orando, pedindo, eu falei, Deus, né, que o Senhor dê essa oportunidade, como eu falei, dela seguir, né, dela ter uma experiência com Deus aqui na terra e tal. E orando, e ali eu estava com meu olho fechado, e o Espírito Santo falava, ainda que morra, viverás. Na hora eu não quis aceitar aquilo que eu falei, Deus, né? Mas que a gente quer que Deus responda conforme a nossa vontade, né? Mas a vontade dele é superior à nossa. E o caminho dele, os pensamentos dele são melhores do que o nosso, né? E aí quando eu cheguei em casa que eu recebi a notícia, assim, foi desesperador, mas a alma, o espírito estava em paz. Né, o que sentiu foi a filha, né, Jeane, humana, que não queria perder. Sim, é normal isso, mas todos nós sentimos. Mas a parte espiritual lá, eu falei, Deus, e o que me conforta hoje é saber que eu consegui falar de Jesus para minha mãe, sabe? A mudança de destino, né? Deus mudou a realidade, a história e o destino dela. Sim. Através da sua vida. Você está vendo, querido internauta, que o Evangelho é capaz de fazer? Estou aqui com a Jeane, história de vida maravilhosa, aonde o Senhor vem e muda a realidade dela. Eu gosto muito do versículo que Paulo diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de luz. E é isso que aconteceu na sua vida. E através da transformação dela, o Evangelho chegou aos seus irmãos. Como ela mesma disse, alguns hoje não estão, mas receberam o Evangelho, receberam a palavra, sabe disso. E o impacto na vida da sua mãe também, tirando do alcoolismo e fazendo com que ela estivesse partindo naquilo que o próprio Espírito Santo confirma no coração dela. Ainda que morra, viverás. Como foi a palavra que o Espírito Santo disse? Ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Promessa do Senhor Jesus, né? Quando ele está na aldeia de Betânia, ele fala isso para a vida de Marta, ele fala isso para a família de Lázaro, né? Que cresce nele, ainda que morresse, estaria com a vida, porque essa é a vida que Deus veio nos trazer, a vida eterna. Verdade. E essa vida eterna gera esperança, Jeane, porque um dia você vai estar com ela, vai revê-la. Né? E todos nós, isso devemos ter a nossa convicção e a certeza da nossa salvação. Louva a Deus pela sua vida. Daqui a pouquinho eu quero saber mais, mas agora são 10 horas e 56 minutos, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a Jeane para a gente dar continuidade nessa história de transformação que o Evangelho é capaz de fazer na vida das pessoas. Se você está precisando de uma mudança de realidade, uma mudança de história, Deus é capaz de fazê-lo, porque Ele é poderoso para isso. Aqui eu tenho um testemunho vivo de alguém que o Senhor entrou, como eu também sou um testemunho vivo. Deus entrou na minha vida e mudou a minha história e pode mudar a sua também. Vamos ao intervalo e já voltamos já. Prevale.
venceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Estou por ti, viverei pra ti, oh meu Deus. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Agora na capital paulista são 11 horas e 1 minuto. Paulinho, hoje na Manda Aqui nós temos o que na nossa programação na Manda Aqui Online? Hoje às 15 horas nós temos... vamos ligar o microfone, Paulinho? Vamos lá, fala para os nossos internautas. Não, quero Paulinho participando. Paulinho, vem aí. Às 15 horas o Praise e à noite... Praise, conectados com a palavra, com Pastor Carlos Eduardo. E ele está falando sobre o quê? Vida frutífera, é isso. Subtema a gente também não lembra. Então queremos incentivar a você estar aqui na Manda Aqui Online a partir das 15 horas, como o Paulinho falou, Praise com a Thalita Estevanato, ao vivo hoje, Dona Ângela Voltier. Não, ok. E à noite, a instrução da Palavra de Deus através da vida do pastor Carlos Eduardo com o programa Conectados com a Palavra. Tem sido um tempo precioso, cada semana sempre um novo episódio dentro de uma série. Você já assistiu algum programa desse, do Praise da Thalita, já? Eu participei também. Eu participei entrando querendo perder.
Será que existe isso? Mas existe, né, dona Ângela? Acredito que eu quis perder, sim. Né? Por quê? Eles só não me deixaram cantar. Até hoje eu não consigo entender, internautas. Sou convidado para participar de um programa de louvor e de adoração que fala sobre música. Quero mostrar a minha habilidade cantorística. E ninguém deixou cantar. Que é isso, dona Ângela Boutier? Você tem alguma justificativa, a senhora que é diretora da Manda Aqui Online? É que o senhor como cantor, é um excelente pregador. Eu não consigo entender. Speak English? O senhor Habla como espanhol? cantor é um excelente pregador. Entendeu? Captou a mensagem? Não entendi nada. Eu não consigo entender. Tem uma mensagem do alto para o senhor. Cante, se alegre, fique na sua. Tá vendo, dona Angélica? Já lembrou do louvor que marcou a sua vida? Não Se você lembrei. falar a letra, a Ângela canta. Não lembrei, peraí. Eu vou lembrar. Eu nem me concentrei em lembrar. Não, pastor. tudo bem. Não, Ângela. Não, tudo bem. Ô, Giane, tá, aí você se batizou em qual igreja? Você pode mencionar? Não tem problema? Não tem problema. Na Catedral da Fé. Catedral da Fé. E os pastores que foram significantes na sua vida, que cobriram esse período, como se chamam? O presidente lá é o bispo Paulo Tavares, né? Ok. Tem um casal de pastores que para mim foi base muito para minha vida espiritual, que é o pastor Cristiano e a Gislane. Eles não são de lá hoje, mas, né? De uma cobertura espiritual. Mas eles foi muito fundamental assim na minha vida espiritual. Quanto tempo você ficou nessa igreja? Lá eu fiquei de quando eu me converti até eu vir para cá, né? Então, aí o povo quer saber, até vir para cá, como foi a sua chegada aqui na igreja O Brasil para Cristo Manda Aqui? Minha chegada aqui foi através da Juliana, né? Uma amiga minha que era de lá e veio primeiro para cá. E eu estava numa transição de ajudar um pastor lá na Vila Progresso, que era dessa mesma igreja, e só que estava muito longe, desproporcional, todo um processo. E ela me convidou para vir aqui. E eu vim com ela, não lembro se foi um culto de quinta primeiro, acho que foi de quinta, que aí no domingo eu já trouxe meus filhos. Vim, gostei muito da palavra, né? Estava construindo ainda lá em cima, todo um pedacinho, uma coisinha e tal. Mas a minha vinda para cá foi necessária. Hoje eu vejo que foi necessária, foi direcionada mesmo por Deus. Louvo a Deus pela vida da Ju, por ter sido essa ponte, né? Que eu estava no momento de orar, de pedir um direcionamento para Deus no ministerial, né? E Deus usou a vida dela para ser essa direção aí para minha vida. Características marcantes na sua igreja local? Aqui hoje, palavra, né? A palavra aqui, como eu falei em algum momento da fala, eu me desconstruí em muitas coisas para me reconstruir novamente espiritualmente falando, né? Às vezes a gente se converte, cada igreja tem um direcionamento, eu sei que Deus é o mesmo, a palavra é uma só, mas cada um leva de uma forma, né? E como eu vim do mundo, fui direto para essa igreja, já me batizei lá, então tudo que eu aprendi de Deus foi lá. E eu agradeço a Deus porque foi uma igreja também que teve muita palavra, uma influência muito grande na minha vida, mas tratando de base, né, de fundamentos, aqui o Brasil para Cristo tem me dado isso. Qual o valor da dona Maura? Maura é o nome dela? Nossa, Maura. Na sua vida? A Maura foi a chave, né? Você sabe que eu sempre ensino e gosto de falar isso, que existem pessoas que nós devemos honrá-las sempre. As pessoas que nos alfabetizaram, não devemos esquecê-las. As pessoas que nos levaram a Jesus. Não podemos esquecê-las. A Maura foi a chave, né? A chave mesmo, assim, uma evangelista nata, porque a Maura é uma pessoa que, assim, às vezes cai a ligação errada no celular dela, ela já estava orando pela pessoa. E meu primeiro contato com ela, antes de encontrar ela no posto, foi exatamente estendendo uma roupa, porque eu mudei para esse lugar, ela morava fundo com fundo, eu estava estendendo uma roupa, ela estava na laje dela, você é nova aqui? E aí começou a puxar a conversa comigo, já começou a falar umas coisas e tal, estava levando a minha igreja e tal. Foi muito vago, aparentemente, para mim, de quando ela me encontrou no posto para ter todo o processo, né? Mas ela foi a chave, né? Mas que abriu a porta. Para pensar o cuidado de Deus sobre a sua vida, você, ainda fora do contexto de sintonia com Deus, Deus usa uma pessoa dentro de uma igreja direcionando sobre você para ela. Esse é o amor e o cuidado de Deus. Um dia inesquecível na sua vida? Foi o meu batismo.
O meu batismo foi inesquecível para mim, né? Esse dia também da cirurgia do Janderson foi porque ele fez a cirurgia, passou todo esse processo, ele fez a cirurgia, e eu lembro que foi um final de ano isso, e eu deixei ele lá com uma outra mãe, que outras mães fizeram, os filhos fizeram cirurgia, e eu falei, eu preciso ir na igreja agradecer. Não estava nem batizada ainda, deixei ele, peguei um carro, fui direto para a igreja, eu saí de lá, acho que era 11 e pouco, falei, eu vou passar na igreja agradecendo, de manhã, de madrugada, eu volto quando voltar o ônibus. E para mim esse dia também foi inesquecível, porque eu falei, foi o dia que eu cheguei lá, chorei, agradeci a Deus, sabe, me derramei pelo milagre, porque foi uma cirurgia cardíaca muito, muito invasiva. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 3 anos. Já, os 3 anos, né? Já, então foi no mesmo... E aí ele, não, desculpa, 5 anos ele tinha. 5 anos, 2 anos depois que foi diagnosticado. Isso. E ele pequeno ali, eu falei, meu Deus, né, meu filho, aí deixei ele lá, fui para a igreja, agradeci a Deus, e então para mim ali foi uma noite... Já está com 22 anos 22 de idade. anos de que idade. bênção, glória a Deus. Uma experiência ímpar que você tenha tido com o Espírito Santo, seja no teu quarto secreto, no teu momento devocional, seja em algum momento em um culto, algo que foi ímpar na tua vida com o Espírito Santo, além dele ter dito a palavra de consolo e conforto, sobre a questão da partida da sua mãe, mas algo que também tenha sido ímpar da parte de Deus na sua vida. Teve alguns casos, vários casos, parece mínimos, pequenos, né? Mas a gente vivendo, a gente sabe que tem um peso muito grande. Um dia eu saí para trabalhar, estava um pouco atrasada, e o Senhor falou para mim assim, volta e ora. Aí eu falei, Deus, eu estou atrasada, aquela coisa, né, aquele desespero para não perder o ônibus e tal. O Senhor falou, volta e ora. E eu estava no ponto, eu voltei. Voltei para casa, entrei, fechei a porta do meu quarto e ajoelhei, estou lá orando, falando com Deus. Nisso meu celular toca, e eu falei, eu não vou atender. E insistentemente tocando aquele telefone, e eu atendi a ligação, e do outro lado a pessoa começou a falar assim para mim, você está pensando que você é quem? Para você fazer isso. Foi uma situação que aconteceu com a filha dela, mas eu vou voltar para falar dessa parte. Você está pensando que você é quem para falar assim com a minha filha? Por isso você tem um coração mau, por isso que você sofreu na sua vida. E começou a falar umas coisas de uma pessoa muito próxima a mim, conhecia a minha história, sabia da minha situação. E eu fiquei parada assim com o telefone no ouvido, e o Senhor falou, abençoa a vida dela. Aí eu falei, eu não sei por que você está falando isso, mas que Deus abençoe a sua vida. E desliguei. E levantei em paz, fui trabalhar, eu falei, e assim, parece besteira, né? Mas eu entendi o cuidado de Deus me preparando, porque se eu estou no meio da rua, exaporida, corrida, aquilo ia virar uma situação ruim. Talvez não teria discernimento no espírito para conduzir. E aí eu saí de casa, abençoei a vida dela e fui embora trabalhar em paz e tal. Passou dias, ela veio, me pediu perdão, entendeu que não deveria ter falado, porque a filha dela inventou que eu tinha maltratado ela com alguma situação, e nesse dia a filha dela brincava com meu filho. E aí eles entraram correndo na minha casa chovendo, e eu só falei, vai sacar esse pé, vocês tudo, como que entra molhado, mas assim, falei no geral, tanto com meu filho, com o filho dela e uma outra pessoa que estava. E a filha dela, não sei a forma que levou, e aí ela pegou coisas da minha vida para me ofender, para me afrontar. E naquele momento que eu estava orando, e ela ligou, e eu falei, Deus abençoe sua vida, eu levantei em paz, fui trabalhar, e depois ela veio e pediu perdão. Então, isso marcou minha vida, porque eu falei a importância da gente dar ouvido, que às vezes o Senhor quer nos preparar para alguma situação, que a gente não sabe qual, né? E a gente precisa estar sensível à voz de Deus. E teve outras situações também, sabe? De Deus me incomodar para orar por uma causa específica, e no mesmo instante aconteceu alguma situação. Glória a Deus. Qual o valor da oração na sua vida? Inclusive, você até faz parte do Ministério de Intercessão da nossa igreja local. A oração na minha vida, olha, pastor, com todas as minhas limitações humanas, a oração, para mim, é tudo. Sempre foi, desde o outro ministério, quando eu entrei na intercessão a primeira vez. Você aí, E entrei na intercessão a primeira vez, aprendi muito com a líder que tinha lá, a Meire, também, que é uma peça fundamental no meu ministério. Eu entendi a importância. A oração para mim ela é tudo. Tudo. Esses dias até estava falando com Deus, eu falei, Deus, preciso retomar algumas regras que a gente tinha no começo e a gente no meio do caminho vai deixando, que até para comprar uma coisa eu preciso orar. E eu fazia isso. Né? E por um tempo parece que a gente vai se perdendo, e eu entendo que a oração ela é
é tudo. Você faz parte do Ministério de Intercessão, que a líder é a Leia. A Leia. Fale um pouquinho da Leia. A Leia. A Leia é minha líder, chamo ela de minha líder. No começo, quando eu entrei, a gente não tinha muita aproximação, né? Então eu achava ela meio brava, assim, com a cara de brava, sabe? Falava, nossa, ela é brava. Eu achava que ela era brava, assim, mas a Leia é uma bênção de Deus na minha vida. Uma intercessora mesmo, né? Que intercede por causas e situações muito profundas. Às vezes a gente ora pela igreja, pelo culto e tal, ela vai muito além dessas coisas, né? E a intercessão realmente é isso. Então a Leia, para mim, e hoje um pouco mais próxima dela, vejo que nunca tive dúvidas. Tenho certeza que é uma mulher de Deus, né? Amém. Você trabalha hoje ao lado da doutora Leonor Estevanato, doutora psicóloga, pastora por excelência também, ao lado do pastor Joel. Construíram, através de Cristo Jesus, esse trabalho maravilhoso que é a Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. Fala um pouquinho desse trabalho, fala um pouquinho do que representa a doutora Leonor. A Léo, antes de começarmos até essa aproximação de trabalho, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu a vi ministrando, eu me identifiquei muito com ela. Acho que eu nunca falei isso para ela. Me identifiquei pelo lado espiritual que ela tem, né? Essa graça de Deus, essa ousadia do Senhor, eu me identifiquei muito com ela, né? Ela é aleluiada. Ela é aleluiada mesmo. E então me identifiquei muito, não tivemos uma aproximação logo de início, só que aí ela veio, a primeira vez que ela me viu, ela falou que eu parecia com a Alcione, que é a que está lá no Togo, né? Ela, você parece com a Alcione e tal, a gente foi, né, pegando um pouco de amizade, um pouco mais. Aí eu dei um recesso daqui para resolver uns problemas pessoais meus, até com esse casal de pastores que me ajudaram, eu precisei de uma atenção maior. E deu só um recesso, né, daqui, mas voltei logo em seguida. E nessa volta, Deus ele foi criando situações de nos aproximar, né? Eu chamei ela para conversar algumas coisas e tal. E fui conversando com algumas coisas com ela. Ela começou um trabalho de mentoria. E aí eu faço parte desse trabalho. Tenho sido, assim, muito tratada no caráter, porque Deus tem dado umas coisas para ela. E ela tem passado isso para a gente, uma graça de Deus muito grande. E até teve não é uma enquete, uma dinâmica no trabalho, no serviço que eu estava, e pediu para eu colocar o nome de 3 pessoas que me inspiravam espiritualmente. E eu coloquei o nome dela lá, ela legal. não sabe. Porque, agora ela está sabendo. Está sabendo, ela, minha irmã e uma outra pessoa. E eu falei, porque não é assim, puxa saco, não é nada de... Mas espiritualmente falando, ela tem uma influência, um impacto muito grande, hoje, espiritualmente falando, na minha vida. E eu falo, Deus, né, quando eu crescer eu quero chegar nesse nível aí, né, de espiritualidade, de sensibilidade à voz do Senhor, né, de intimidade com Deus. Então, trabalhar com ela hoje, para mim tem sido só de acréscimo, de aprendizado, sabe, me confronta. Às vezes eu estou na minha casa, alguma situação acontece, eu lembro de alguma situação com ela já, sabe, então isso tem me ajudado muito. Amém. Muito mesmo. Dentro do corpo de Cristo, dentro do ministério da igreja, além do ministério de intercessão, quais são as outras aptidões que você sente assim de chamado de Deus para a sua vida no ministério específico? Olha, a intercessão para mim, me completa, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? De estar orando, estar intercedendo, um pouquinho que eu aprendi, porque a intercessão é muito mais profunda, né? Você se colocar. E mesmo antes de ser da intercessão na outra igreja, isso já aflorava, porque eu via situações e me inquietava para orar, me inquietava para interceder, para estar próximo, para ajudar. Então, hoje, a intercessão, para mim, eu acho que me completa, pastor. Que bom, que legal. Me completa. Você mencionou da Léo ser uma referência na sua vida. Além da Léo, quais são as outras referências que você tem, tanto do passado como no presente, que te faz parar para ouvi-las ou ouvi-los? Tirando esse casal de pastores, né? Que é o que eu falei, que é o pastor Cristiano e a Gislaine. Também um casal, assim, muito de Deus na minha vida, muito. Eu tenho a Juliana com o Ivan também, que são um casal, assim, de Deus também na minha vida. Eu lembro de, quando a gente era do outro ministério, de versículos, de coisas que ele falava, assim, eu nova convertida caminhando, né, eu via e guardava. E tem até uma vez a gente descendo para a igreja, eu encontrei ele no meio do caminho, e aí a gente conversando alguma coisa, ele usou um versículo, né, aquele versículo que fala que a gente deve fugir da aparência do mal, e aí ele falava assim, sabe, não precisa vocês ver o mal para você fugir. Aquilo que aparentar mal, que parecer mal, que cheirar mal, você já tem que correr e tal.
Então, assim, são pessoas que têm um marco na minha vida muito grande. A Meire também, que era a intercessora, a líder da intercessão da outra igreja. Uma mulher, assim, que ora, que se rasga mesmo, sabe? Na presença de Deus por vidas, por famílias. Então, isso também me marcou muito minha vida, né? Essas pessoas. Deixa eu ver quem mais. O pastor Joel hoje, né? Que quando a gente veio logo para cá, meu filho sempre falava isso, né? Logo os primeiros cultos, parecia que ele estava pregando tudo para mim. Tudo para mim. Cada ministração que vinha de domingo, das situações que eu vinha, que eu estava passando e aquilo, sabe? Então, assim, uma referência de palavra também que eu falo, eu tenho como referência de palavra também o pastor Joel. Hoje, e é isso. Que bênção. Você faz parte de algum Gênesis? Faço parte hoje do Renovo Guelos, que é na minha casa, por sinal. A líder é a Marilda. Marilda que é a líder. Como é que é o ambiente lá? Fala um pouquinho para gente. É muito bom, é muito gostoso. A gente teve semana passada a nossa confraternização, foi maravilhosa. Né? Brincamos, rimos, trocamos presente. É uma tensão muito boa, assim, é um momento muito bom, né? Teve uma janta, a gente fez uma lasanha maravilhosa. Que coisa, perdemos. Maravilhosa, lasanha, um monte de salada. Ei, Paulinho. Ganhamos presente, fiquei muito feliz com a minha havaiana, que linda a minha havaiana lá, com a carinha pretinha. Aquelas duas do cantinho ali, ó, a Kátia e a Kelly, elas são do Renovo 1, que era o que eu era, do Rediane. Aí como multiplicou como foi lá para casa, aí eu me separei, só que elas foram lá fazer uma visitinha de intrusas, que não... Mentira, minhas amigas lindas. Ela que me tirou a Caroline, uma bênção. Muito boa, Carol, uma menina de Deus. Que legal. Se você já quiser postando outras imagens também, Ângela, que ela tem esse aí foi depois da Pacentai, ó. Domingo foi todo mundo lá para casa comer esfirra, a família Neres, mas o William, meu namorado, e o Souza, que é uma bênção também, esse rapaz aí. Ah, que bom. Ali atrás está o Renovo 1, né? Misturado com o Renovo Gueus aí. O William é gente boa, gosto muito dele, boa, viu? Gente Vocês boa. já estão namorando há quanto tempo? Já desde março, acho que hoje 7 meses, 8 meses. Ele está enrolando, hein? Agora pedido de casamento, William, por favor. Então. Tô brincando. Oremos. Amém. Pode passar outras fotos. À medida que as fotos forem postadas, você pode Esse que é o casal abençoado na minha vida, a Juliana. Quem é o Batman ali? Ali é o Ivan. O Ivan e a Juliana. Eles são aqui da igreja também. Aí foi um dia que foi um acampamento de mulheres aí. A Luana, a Denise, também, que eu amo a vida da Dê. A Juliana tá ali. Essa moça, ela foi na frente, essa da frente, ela só foi no acampamento mesmo, não é da nossa igreja. Aí, ó, minhas leaders, minhas best leaders, a Léo, a Leia e a Denise. A Dani também, que é uma bênção na minha vida, uma amigona, parceira. A Léo lá, toda meninona. E a Alcione, que ela falou que a gente parecia. Eu queria estar de trança, era para ter feito a trança nesse dia, mas não deu certo. Pra gente ficar mais parecida. Eu falei que eu vou lá pro Togo, mas ela falou que eu não vou, mas ela falou que eu não vou mais. Você faz parte de uma igreja missionária? Tem esse sangue missionário? Eu tenho vontade. Algum país específico? Eu queria ir lá pro Togo. Eu fiz auxiliar de enfermagem. Eu falei, alguma coisa eu preciso ir lá, né? Aí foi quando a minha filha se reconciliou. Eu também tenho esse chamado. Tem? Suíça. Pra Suíça. Olha a rejeição lá. Aí é meu filho, quando se reconciliou com Jesus, graças a Deus, tem voltado aí aos poucos, mas graças a Deus está caminhando com Cristo. Meu irmão, com a esposa dele. Como se chama seu irmão? Ele se chama Eliovan. Ele se batizou também na outra igreja, né? Sua cunhada? E minha cunhada, Nina. A gente chama ela de Nina. Eu vejo que a culinária sempre está envolvida. A gente gosta de comer, pastor. A gente gosta de fazer umas coisas. Aí eu amo essa foto, pastor. Você manda bem. É muito bonita essa foto. Eu amo essa foto. A Maiane é pequena. Eu amo essa foto. Você manda bem na culinária também? A gente faz umas moquecas de peixe boa. É minha nora, tá grávida. Que legal. Tá vindo aí a Maria Helena agora, né? Vovó, hein? Então, olha a cara da vovó. Eu não vejo a hora de ser vovô. Sério, pastor? Tô orando lá pelo Wesley. Tomei um sustinho, mas aí já foi. Agora, né? Tem que já sou vovô de duas gatinhas. E foi na confraternização. Aqui tem o batismo lá em Atibaia, né? Que aí foi o Renovo, estava lá. A Marilda não pôde estar junto, mas nós fomos lá representar nossos gêmeos. Essa é a Karina, ela tá visitando nossos gêmeos, é uma moça que eu tô reevangelizando, né? Porque era da igreja, tá voltando para Jesus, Deus está trabalhando na vida da Karina. Ela trabalha na empresa que eu trabalhava. Ok. E aí é o Renovo antigo, quando
lá do Rediane. Olha o Red aí. Olha o Red lá. E todo o povo. Que legal, bacana. Vamos falar um pouquinho de valores. Eu já perguntei no início para você, mas você sabe que, como foi dito no lançamento da Agenda Pacentai 2023, essa questão de inversão de valores já começa no céu. Quando Lúcifer, ele acaba influenciando a terça parte dos anjos, ali ele quer inverter os valores, querendo se tornar como Deus. Depois disso vai permear toda a história da raça humana, sempre a inversão de valores. Porém, a cada ocasião que surge, nos últimos tempos, as coisas vão se tornando mais agressivas, mais explícitas. Diante disso, falando a respeito do Brasil, diante de todas as situações que nós temos visto, acredito que mais do que nunca, na nossa pátria, a posição dos valores da família, da vida, da liberdade, elas vão ser colocadas em xeque, principalmente na questão daquilo que Deus criou, casamento, a própria família, a vida. Né? Quais são as suas expectativas para a questão governamental do Brasil e diante dessa palavra profética e temática que será para o ano que vem, 2023, sobre valores? Olha, pastor, a minha expectativa, não sei se seria essa a palavra, mas o que eu vejo, o que eu entendo não transmitindo, tudo bem, que o governo, ele influencia muito, né? Mas a minha oração tem sido no sentido assim, a igreja recuperar esse valor, a igreja, porque é um valor que sempre existiu, porém tem se perdido, a gente tem visto que tem se perdido, né? Mas eu acredito que isso realmente tem que começar na igreja para fora dela, para chegar no governante, onde tiver que chegar. Porque se isso estiver perdido dentro da igreja, não vai ser lá fora que vai ser recuperado, porque são pessoas que não temem a Deus. Estão na inversão de valores. Já estão na inversão de valores, e por mais que ouçam, que saibam, que muitos deles até sabem o que está certo, mas é o que convém, né, que prevalece, infelizmente, que a gente está vendo que do jeito que já está bagunçado. Então, a minha oração tem sido essa diante de Deus. Eu falo, Senhor, é a sua igreja que tem que ser recuperada, é a sua igreja que tem que se encontrar novamente, igual aquela dracma perdida, né? Procurar isso, guardar isso, praticar isso, para que através da igreja, o mundo, o governante, o presidente, seja quem for, isso chegue lá fora. Amém. Né? Porque se a gente pegar de fora para dentro, não vai dar certo, porque já está perdido. Verdade. Né? Já está perdido aos nossos olhos, né? A gente sabe que Deus pode, sim, desde que eles queiram. Mas eu acho que essa influência maior, esse peso maior é dentro da igreja. Então, é nós cristãos, é nós que ouvimos. Sal e luz. É sal e luz, que eu falo. Às vezes, eu sempre ministrava a minha irmã nesse sentido, né? Alguma situação que ela passava, eu falava, a gente não pode esperar do outro aquilo que ele não tem para dar. E às vezes, eu falei para ela, a responsabilidade maior é nossa, por quê? Porque a gente que senta num culto para ouvir uma palavra, é a gente que tem acesso à Bíblia. Então, a responsabilidade maior é para quem tem acesso àquilo e faz errado ou não faz, para que através de nós a gente consiga levar para o outro. Então, eu falo que essa responsabilidade, essa expectativa eu tenho hoje dentro da igreja, né, de permanecer com os valores cristãos, de se perder ou procurar, não se deixar se corromper, não se deixar levar, não se vender. Né? A igreja não pode se vender. O valor não tem preço. Não tem preço. Ele não tem preço. Então, e até uma das orações que eu fiz, até comigo mesmo, eu falei, Deus, a gente precisa de consciência para isso. Não só ouvir, a gente precisa, isso tem que bater na nossa mente e entender, não, está errado. Não, eu não posso entrar nisso, não, eu não posso concordar com aquilo. Mas isso tem que partir primeiro da nossa consciência. Porque se a gente não tiver consciência disso, a gente vai se deixar levar e vai estar tudo bem, e vai estar tudo certo. E o normal, né? Como, isso é normal, ou isso não tem nada a ver. Nada a ver, né? É a frase mais comum dos nossos. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não esteja numa sutileza, numa coisa muito sutil, deixando nada a ver ser normal para nós. Verdade, muito, né? Bom. Quem é Jesus para a Giane? Jesus é meu tudo, é meu guia. Jesus é minha força, minha base, meu refúgio. Jesus é meu Salvador. Ele é o meu Salvador. E quem é a Giane hoje? A Giane hoje, em construção,
uma mulher em construção, aprendendo a cada dia, que esse dia até comentei com a Léo que eu estava orando. Eu falei, Deus, a gente pode ter 100 anos, a gente tem que aprender todo dia. Então, Jeane hoje é uma pessoa que está em construção e buscando aprender mais de Deus. Que bom. Jeane, já são 11 horas e 27 minutos, chegamos ao final da nossa programação. Gratidão a Deus por você ter aceito o convite da Ângela aqui da Manhã Manda Aqui para participar desse tempo tão precioso. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Eu só gostaria que você, olhando para as câmeras, pudesse dar uma palavra para as pessoas que estão passando problemas iguais ou semelhantes que você viveu e teve como experiência na sua vida. Qual palavra da parte de Deus você teria para essas pessoas? A palavra que eu teria da parte de Deus, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 124, acho, né, que fala, se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, ora diga Israel, né? Eu não teria sobrevivido a muitas coisas. Então, a palavra que eu posso deixar hoje para todos é isso, coloque o Senhor como centro da sua vida. Coloque o Senhor ao seu lado, esteja sempre ao lado de Deus, né? Porque sem Ele a gente não pode fazer muita coisa, somos limitados, a gente vai até um limite, mas sem o Senhor a gente não vai muito longe. Então, que a gente priorize o Senhor, que a gente dê crédito à palavra do Senhor, que a gente se achegue ao Senhor, que a gente vença a nós mesmos para estar próximo do Senhor, porque é somente ao lado do Senhor que a gente vai ter os livramentos, os cuidados. Já vivemos pela misericórdia dEle, né? Mas existe uma graça, existe todo um processo com Deus muito mais intenso, muito mais profundo e requer de nós querer o Senhor. E é o que eu falo, Deus, eu almejo muitas coisas nessa terra, tem muita coisa que eu desejo, que eu tenho sonho, mas o que eu mais quero é a Tua presença, porque sem ela eu não vou muito longe. Muito e bom, é Deus abençoe. Você me fez lembrar da música do Marcos Góes. Você chegou a conhecer Marcos Góes? É da época da Ângela, né? Lembra Não Dá, Sem Jesus Não Dá? Não tinha uma canção assim? Mas aí... da época do Paulinho, né? Também aí, ó, Paulinho. No Senhor, os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Continua. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Deixa pra lá. Mas tinha a frase, não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá mesmo. Sem Jesus não vamos muito longe, não. E às vezes a gente tenta, se cansa, se fadiga, como diz Isaías, né? Mas é somente com Jesus, não tem outro caminho. Jeane, obrigado, viu? Temos um comentário da doutora Leonor Estevanato. Eita glória! Obrigado pela sua participação, Leonor. Olha, eu por aqui. Esse programa é sempre bênção, glória a Deus. E jamais deixará de falar sobre a abertura do Apacentai na instrumentalidade do nosso pastor. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Sempre cheio de autoridade e unção, como sempre. Sendo tão direcionado por Deus, que foi exatamente a introdução da palavra do pastor Joel, falando sobre esse tema tão desafiador para 2023, valores. E é claro que estou aqui também para prestigiar nossa amada Jeane, mulher cheia de Deus, muito querida. Ei, pastora. Ela, doutora, é demais, né? De doutora, pronto. Mas assim, o pastor Ricardo, eu estou obedecendo o pastor Ricardo que fala. Então, o pastor Ricardo, né? Ele afronta, né? Por favor, doutora Leonor. Temos a participação também da sua amiga, Daniela Venâncio. Ô, Ângela, quando que a Dani vem aqui de novo? É verdade, hein? Convide ela aí. G, amiga mais chegada aqui, irmã. Tá aí a participação dela. Obrigado. A Joy Flávio. É a Joyce do Ricardo. Ok, obrigado pela sua participação. Ela diz, bom dia, Deus te abençoe, tia G, te amo. Te amo, linda. A Maiane Souza, minha filha. Minha linda. Ô, Maiane, que bom tê-la aqui conosco, abraço. A Kátia Eliana Osório Souza, amiga abençoada. Estou no trabalho, mas estou ligada. Abençoa, amo a Kátia. Obrigado. Marilda Santos. Marilda, minha líder. A sua líder. Bom dia. A paz do Senhor, Jeane, abençoadíssima. E sim, ela manda muito bem na cozinha, tempero muito bom. Ela gosta da comida. É a nossa vez de dizer, não, dona Ângela. Nós só acreditamos... Eu vou fazer, já falei que eu vou trazer uma lasanha para vocês. E vou trazer, promessa, já falei lá no escritório, eu vou trazer. Uma bem grande, eu vou trazer. Ei, que coisa boa, vocês vão comer, você vai ver que delícia. Sim, não, e vai ser sim, vocês vão comer a lasanha.
A Kátia Neres participando com a gente também. Obrigado, Kátia, pela sua participação. Amo essa linda. Bênção de Deus para a minha vida. Valeu demais. Sueli de Oliveira. É a tia Sueli. Tia Sueli, um abraço para a senhora. Que testemunho impactante. Mulheres que oram e são usadas para transformar outras vidas. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Espiribite Rediane Nascimento, presbítero Rediane, que hoje pela manhã já nos edificou e nos edifica. Sempre no devocional Apacentai o Pequeno Rebanho às 8 horas da manhã. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Giane Viegas. Viegas, amo meu sobrenome. Eu lembro do Zorro. Eu amo meu sobrenome. Não tinha o Zorro Viegas? Tinha? A Vega? De La Vega? Diego de La Mas ali, se fala, ó, De La Vega, De La Viegas. o nome dela. Aí já vai ser... Você nunca assistiu o Zorro, ô, meu amigo? Lembra do Zorro? De La Vegas, De La Viegas. É uma grande bênção para a família Renova. Isso mesmo, presbítero Rediane. A Elaine Viegas, sua irmã, está participando com a gente também. Parabéns, minha irmã. Deus cumprindo as promessas em sua vida. Deus seja louvado sempre em sua vida e você se firme cada dia mais na rocha que é o Senhor. Verdade, glória a Deus. Kelly Neres também participando com a gente. Amo também. Glória a Deus! Foi bem carioca. Adoro ela. Ó o X, olha lá. S com X. Glória a Deus! O que está aí, não é, Paulinho? Você nunca ouviu dizer que o carioca perde a metade da vida chiando? Eu sou carioca e falo isso. Amo a vida da Giane Viegas em Cristo. É isso aí. Obrigado por todos aqueles que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Gratidão por você nos permitir entrar na sua casa e fazer companhia para você. Vamos mandar um abraço, dona Ângela Voltier, a Marilda Santos, Kelly Neres, Janderson Barbosa participando, seu filhão de 22 anos de idade. E vai ser vovó. Aê! Baiane Souza, a família Falcone, lá da Igreja Brasil para Cristo de Pirassununga. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristão de Pirassununga, que estiveram aqui também no sábado, junto com o pastor André. Luiz Paulo Dionísio, de Mogi Mirim, um abraço, meu amigo Luiz. Que bom tê-lo conosco. Leonor Estevanato, a doutora Leonor. A Laudicélia Machado, Luciana Mascarenhas, a Leia Costa, sua líder também de intercessão. E ela não é brava não, né? Não é não, hein? Não é mesmo, tenho dado tanta risada com a Leia. É verdade, nós não sabemos isso. Maravilhosa. Leia, meu tênis. Vamos dar risada com a Leia também, por favor. Vicente Antunes, a Daniela Venâncio, o Espiribite Rediane Nascimento, a Helena Viegas, sua irmã, Cássia Gomes Amaral, Kátia Eliana Osório, Sérgio Francisco, Kátia Neres, Sueli de Oliveira, a Jussiene Santana, Roberto Rodrigues, Norma Moisés, Joy Flávio, Heloísa Sanches, lá de Marília, Sandra Gonzaga, Valmir Soares, Juliana Gonçalves. Quem é? A minha amiga que me trouxe para cá. Ok. A Eutália Santos, lá da Bahia, sua terra, seu estado. Você gosta de acarajé? Eu amo acarajé. Apimentado ou não apimentado? Com pouquinho, bem pouquinho pimenta. Eu gosto bem apimentado, hein? Faz tempo. Você sabe fazer? Então, não. Não? Não, tá bom. Eu faço com ajuda, sozinha não faço. Mas nós já nos contentamos com a lasanha. Não, vou trazer a lasanha, pastor. Pode marcar o dia. Brincadeira. Não, já está quase certo, eu vou passar para vocês. Tá bom. E nós vamos entrar de recesso. Então vai ser antes, vai ser... Quando é que entra o recesso? Na próxima segunda. Quer dizer que antes da próxima segunda nós vamos comer lasanha. Eutália Santos, um abraço para a senhora e um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristãos aí da Bahia. Um abraço para minha irmã Monique, que mora na ilha de Itaparica, lá em Salvador. Pastor Alberto Alves, da Igreja do Brasil para Cristo de Brodowski. Enfim, a todos vocês que interagiram conosco. Obrigado, gratidão. Eu que agradeço, Alguma pastor. consideração final? Um abraço para alguém? Quero agradecer a todos que participaram, né? Foi muito bom estar aqui, apesar do nervoso. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que Deus abençoe a todos. Mandou muito bem, tranquilo. Amém. Deus te abençoe, Amém, viu? pastor. Paulinho, um abraço, bom dia, obrigado. Ângela, valeu demais. Amanhã é dia de liderança frutífera, batendo um papo com o pastor Ricardo Andrade. Obrigado, gratidão a todos. Não esqueça, 15 horas, Praise, com a Thalita Estevanato, e às 20 horas aqui também, na OBPC Mandaqui, nós temos o Conectados com a Palavra. Deus abençoe a todos. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. A paz do Senhor. Amém.